Olá, meus queridos amigos, muito boa noite para todos vocês em várias partes do Brasil, várias partes do mundo. Começando com muita alegria, como sempre, né? Mais uma live aqui no nosso Facebook, né? Com todos vocês. São exatamente 19 horas, hoje é dia 12 do mês de junho, uma data muito importante para muita gente, né? O dia dos namorados. A gente tem muita coisa boa pra gente conversar essa noite, meus amigos, com certeza. Insegurança. Te interessa saber mais sobre como lidar com insegurança? Te interessa saber como vencer os ciúmes, a ansiedade, o medo de perder? A gente tem muita coisa gostosa, bacana para falar com vocês a esse respeito. Eu acredito que não é só para a vida 2 não, né, gente? O que nós vamos conversar hoje aqui são reflexões importantes que nós aplicamos assim, de uma maneira generalizada, vale para qualquer relação. Claro que a relação afetiva chama mais atenção, mas vale para tudo. Hoje é uma noite especial, eu não sei como é que vocês estão aí, tem gente que está comemorando, né, Dia dos Namorados. Outras pessoas estão em conflito com essa data, ou porque tá triste, porque não tem um namorado ou uma namorada, ou então brigou com o namorado ou a namorada. Tem pessoas que estão tristes porque estão com problema de relacionamento com o marido, com a esposa. Outras pessoas porque são viúvas, um namorado, a namorada, um noivo, a noiva, enfim, o marido ou a esposa desencarnaram recentemente, faleceram recentemente, enfim. Cada um de nós tem uma relação com essa data, né, pessoal? Uma relação interessante. Aliás, é até curioso, porque, não sei se vocês sabem, o Dia dos Namorados no mundo todo ele é comemorado no mês de fevereiro. Me falha a memória, no dia 14 de fevereiro, The Valentine's Day, né, o dia de São Valentim. Aqui no Brasil, devido à fé em Santo Antônio, né, o Brasil ainda eminentemente na influência católica, é que o Dia dos Namorados é comemorado agora no dia 12 de junho. Então acho que é só a gente que está comemorando praticamente hoje, né? A maioria comemora em outra data. Mas o que importa é esse sentimento de refletir sobre o que vai no nosso coração. E isso é muito, muito, muito bom. É ou não é? Conforme eu prometi, nós vamos conversar hoje sobre como lidar, como vencer, como superar a insegurança, como superar os ciúmes que destrói tantas vidas, tantos relacionamentos, essas pessoas ficarem tristes, abatidas. E eu acho que esse é um assunto que interessa a todo mundo. Se você é uma pessoa que tem esse problema, vai ser útil para você. Se você não tem esse problema, é ótimo para você entender o que vai na cabeça das outras pessoas que têm esse problema. E quem é que garante, gente, que em algum momento da vida a gente não vá sofrer ou passar por algo assim? Não é verdade? Então deixa eu começar fazendo uma pergunta para todo mundo que está aqui, hein? De vocês que já estão online, me digam, por favor, sinceridade, hein? Você se considera uma pessoa insegura ou ciumenta? Sim ou não? Pois é, pois é, pois é. Pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de ciúme, quando a gente fala de insegurança, nós estamos falando de sinais, de sintomas da alma que está enferma por algum motivo, né? É muito interessante a gente começar a entender a insegurança e os ciúmes não como uma coisa que nasce do nada, que brota de algum lugar. Não. Existe uma insegurança, existe um ciúme que nasce de algo. Na verdade, a insegurança e o ciúme são consequências de um comportamento anterior, de uma relação que a pessoa tem com ela própria em relação ao futuro. Eu sei que muitas vezes a gente fala, não tenho ciúmes, porque a gente pensa muito no ciúmes, aquela ideia de apego com o ser que ama e aquele taquicardia, o medo de perder, assim por diante. Mas às vezes você pode ser ciumento com um animal, você pode ser ciumento com o seu carro, não é? Você pode ter ciúmes do seu filho, da sua filha, talvez você tenha ciúme do seu cobertor, é sério. Existem várias formas de sensações de perda. Insegurança não é insegurança afetiva apenas, Embora o nosso foco hoje seja o afeto. De repente a sua insegurança é em relação ao seu emprego. Você pode ser inseguro financeiramente, não é? Você pode ser inseguro para falar em público. Tem gente que morre de medo de falar em público.
Tem pessoas, por exemplo, que têm insegurança em relação ao futuro, né? A pessoa, meu Deus, o que eu vou fazer do futuro? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí o futuro não se desenha da maneira desejada. Então, existem várias formas, né, para que a gente possa se sentir inseguro. A insegurança, pessoal, ela pode se manifestar de várias maneiras. Ela nos prejudica muito. Atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida financeira. É ou não é? Quantas pessoas você conhece que compram coisas que não precisam porque estão nervosas e tensas? Às vezes a pessoa está insegura com alguma coisa. Então, percebe que é um sistema? Está todo interligado? Eu estou tenso e inseguro, quero relaxar, vou comprar e relaxo enquanto compro e fico tenso quando vou pagar. Dívida grande. Então, é uma relação. Então a gente vai ver o seguinte, dificilmente você vai encontrar um ser humano na Terra, hoje, que não tem algum tipo de insegurança, algum tipo de medo. O medo afetivo de não ter um grande amor, de ficar sozinho ou de perder quem você ama, da outra pessoa te trair, sei lá, o medo, as pessoas inventam tantos medos, né, na cabeça. Isso tudo vem de um lugar que nós vamos conversar. E os ciúmes também. Então a grande pergunta que eu acredito que fica no ar é exatamente o seguinte, da onde vem a insegurança, da onde vem os ciúmes? Pois bem, toda insegurança, gente, e todo ciumento, ou todo ciúmes que a gente vem de um único ponto, um medo de perder. Isso é muito sério. Quando a gente estuda a gênese das emoções, da inteligência emocional, o Daniel Goleman falou disso muito bem, grande especialista mundial a respeito, o Richard Bandler, quando codificou a programação neurolinguística, nós vamos identificar grandes especialistas falando sobre essa questão das emoções como sendo a raiz daquilo que a gente tem de temor quanto ao futuro. Então uma pessoa, por exemplo, que tem medo de perder, sabe, ela tem medo de perder alguém, ela tem medo de perder uma pessoa, ela tem medo de perder, sei lá, um ser que ama, é claro que ela vai se sentir insegura. Não é? É claro que você vai criar ciúmes, porque a gente fantasia. Só que o medo de perder alguém que você ama, medo de perder seu filho, sua filha, medo de perder seu marido, sua esposa, medo de perder seu pai, talvez sua mãe, não é? Quem não tem medo? Às vezes medo de perder um cachorrinho que ama muito, um gatinho, um passarinho, né? O medo de perder o emprego. Agora vamos falar de coisas, situações, né? De perder uma posição social, de repente o medo de perder seus bens, o medo de perder sua saúde. Tem gente que morre de medo de ficar doente, não é verdade? Então são vários os receios que a gente tem. Então esse medo de perder faz a pessoa ficar insegura ou ciumenta. Insegura no sentido de achar que ela não vai dar conta de viver sem aquilo que ela acha que precisa ter para ter paz. Não é assim? E ciumento por quê? Porque quando diz respeito a uma pessoa, você passa a querer ter a atenção total daquela pessoa para você, daquele animal para você, com receio de achar que você vai perder, né, o que você tem se a pessoa começar a dar atenção demais aos outros. E aí num caso, gente, mais patológico, a gente vai ter esses casos que a gente vê por aí, né? De pessoas que não dormem, que não comem, que choram muito, que tem taquicardia, prejudica toda a estrutura de vida pelo excesso. No caso do ciúme, é uma patologia. Porque você pode ter até algum tipo de ciúme de alguma forma, algum tipo de insegurança como um sinal do seu medo de perder. Mas se você sabe lidar com isso, se você tem inteligência emocional, você reconhece que tem esse sentimento, mas ele não vai te prejudicar muito, entende? O problema é quando isso cresce dentro da gente. Não é? E na maneira que isso eventualmente cresça dentro de nós, isso pode nos atrapalhar demais, meus amigos, mas muito. Prejudica a saúde, prejudica o relacionamento, porque a gente começa a ver coisa, na maioria das vezes, que não existe. Não é? Você começa a fantasiar ideias, e se o outro fizer isso e aquilo, de repente não acontece nada, mas você já sofreu, já teve taquicardia, entendeu? Já teve problemas internos, por nada, que você foi alimentando. Aí daqui a pouco você briga com a pessoa sem nenhum motivo. Eu não estou falando daqueles casos que tem motivo, né? Mas eu falo assim, sem nenhum motivo. Por quê? Porque a pessoa está alimentando coisas na mente dela que não deveria, pela insegurança e pelo medo de perder. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não projete as suas emoções nas outras pessoas. O que é seu, o que é meu. Porque se nós vivemos projetando as nossas emoções nas outras pessoas, nós não vamos conseguir nos enxergar. Concorda com isso? Se eu fico olhando para você e falo, você é uma pessoa nervosa, eu é que estou sendo e não me dou conta, né?
É muito engraçado isso. O outro chega e fala assim, olha, você é uma pessoa, sei lá, você é uma pessoa ansiosa, você não é uma pessoa ansiosa. Quer dizer, ansioso sou eu. Oh, meu Deus, e eu tô projetando em você, né? Ah, ciúmes é a mesma... Eu sou ciumento não. Bora, cadê o celular? Deixa eu ver. Sou ciumento não, por que você não me atendeu na hora que eu te liguei? Sou ciumento não, cadê você? Para de se enganar. A gente vive se enganando, se projetando nas outras pessoas. Oh, meu Deus. Gente, se você se projeta no outro, você não vai crescer. Esse é um ponto central. A inteligência emocional mostra que uma das características básicas é a autoaceitação. Eu preciso me enxergar, eu preciso me aceitar como eu sou. Entende? Eu preciso saber quem eu sou e cuidar de mim como eu sou. Então, se você quer vencer o medo de perder, você tem que perder esse medo da solidão. Sabe, tem que perder essa ideia de que, se eu perder a pessoa, eu não vou ser ninguém. Claro que você é alguém. Gente, você sempre é alguém. Deus criou você é uma pessoa perfeita, uma pessoa lúcida, única. Ninguém no mundo é igual a você. Já parou para pensar nisso? Olha que legal isso. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na humanidade hoje. 7 bilhões, segundo os dados da ONU. Só que nós temos uma incontável quantidade de pessoas que já viveram, gente, nessa terra. E ninguém no mundo nunca foi igual a você. O seu DNA é único. Ninguém é igual a você. Então, poxa, você acha que Deus, criativo como é, criando os universos que criou, né, numa quantidade inimaginável... Ai, meu Deus do céu, ia criar você e a mim pra gente poder morrer de solidão? É óbvio que não. A solidão nos atinge porque a nossa mente está numa sintonia de falta. Mas isso é uma grande ilusão. Tanto é verdade que quando as pessoas aprendem a conviver com suas emoções, quando a gente aprende a se aceitar, a gente aprende a lidar com as próprias fragilidades, eu vou falar disso daqui a pouco, a nossa mente serena. Não é? Nosso coração fica em paz. E ao ter a mente serena e o coração em paz, o que acontece? A gente não projeta nada em ninguém. Esse é o grande ponto. Por quê? Porque se eu projeto as coisas em você, eu não cresço. Mas quando eu assumo a responsabilidade na minha vida, aí eu cresço. Então, gente, isso é muito importante. O medo da solidão, ele é uma fantasia, é uma ficção que a gente tem, baseado no que a gente viu na nossa família, na nossa casa, baseado numa série de outras situações, mas isso é uma fantasia, por quê? Às vezes você pode estar no meio de um monte de pessoas e estar isolado, sim ou não? Sim ou não? Você pode estar vivendo, por exemplo, um casamento, um namoro há anos e você é uma mulher que está sozinha na tua casa. Sabe, sozinho aí, é sua esposa do seu lado e vocês estão longe um do outro. E de repente você pode ser uma pessoa que está solteira há muitos anos, está super de bem com você mesmo, está de bem com a vida. Sabe, você se ama, você se curte, você cuida do seu espírito, cuida do seu corpo, você está bem com as suas emoções. Cara, isso é sensacional. Entende? Então, solidão é diferente de solitude, as pessoas confundem, né? Na solitude eu estou bem comigo, eu faço bem a mim mesmo, independente se eu tenho muitas ou poucas pessoas ao redor. Na solidão, eu me sinto abandonado, mesmo quando eu estou com um monte de pessoas ao redor. É insegurança. Então não confunda as coisas. Vamos aprender a nos amar, a reconhecer a nossa luz interior. Vamos aprender, meus amigos, a estarmos em contato conosco mesmo. Isso faz toda uma diferença. E quando essa ficha cai aqui na cabeça, e cai na nossa alma, a gente se liberta. Você deixa, ir embora um monte de pensamentos, de medo, sabe, um monte de receios. Por quê? Porque você começou a confiar em você mesmo, a confiar na sua capacidade de resolver os problemas, a confiar na sua capacidade de se amar. Por isso eu recomendo tanto, gente, nós temos que meditar. A meditação nos leva a entrar em contato conosco mesmo, a você conhecer um eu que você talvez não conheça, a conhecer um estado alterado de consciência em que você se sente em paz. Você começa a sentir Deus em você e em tudo. A consciência da meditação nos faz perceber como nós somos sagrados e como nós somos seres inteiros. Você não precisa de uma outra pessoa para te complementar. Pelo contrário, duas pessoas inteiras quando se encontram, meus amigos, uma complementa a outra, concorda? Mas se você for uma pessoa fragmentada, partida, você vai ser uma pessoa carente, vai encontrar outra pessoa carente e uma vai cobrar do outro sanguessuga. E a gente nunca vai conseguir se sentir bem e em paz. E aí, o que você quer para a sua vida? Você quer ser uma pessoa carente, né? Ciumenta, insegura, chata pra caramba, desculpa, meu Deus, eu tô sendo sincero. Gente, todo carente é chato, já notou?
É chato sim, senhor. O povo não fala, mas é. Porque a pessoa carente, ela sempre está sugando dos outros, ela sempre se faz de vítima, ela sempre acha que nunca vai dar conta de nada. Não faça isso. Respeite a você. Respeite o seu coração, respeite seus sentimentos, respeite a grandeza divina que há em você. Então, vamos parar com isso.